Boa noite, igreja. A paz seja convosco. Podei tomar o teu assento. Louvado e exaltado o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Convido você a pegar a palavra do Senhor, abrir no livro de 1 Samuel. Glória a Jesus. 1 Samuel, capítulo de número 3, versos de número 1. O tema nessa noite é: você tem ouvido e obedecido a voz de Deus? É uma pergunta. Vamos falar junto? Diz assim: eu tenho ouvido e obedecido a voz de Deus? Reflita e deixa o Espírito Santo de Deus falar com você nesta noite. 1 Samuel, nós vamos ler do 1, filho, do 1 ao 14, do 1 ao 13. Diz assim a palavra do Senhor: e o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muito valia naqueles dias. Ou melhor, era raro a palavra do Senhor naqueles dias. Era de pouca frequência naqueles dias. A palavra e a manifestação. Não havia visão e nem se manifestava. Sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos começavam a escurecer, pois não podia ver. E estando também Samuel, já deitado antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor. Samuel estava deitado no templo do Senhor. Guarda essas informações. Onde estava a arca de Deus. Arca significa presença de Deus. O Senhor chamou Samuel e disse: eis-me aqui. E correu a Eli e disse: eis-me aqui. Por que tu me chamastes? Mas ele disse: não te chamei eu. Torna a deitar. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. E Samuel se levantou e foi ali e disse: eis-me aqui. Por que tu me chamastes? Mas ele disse: não te chamei. Eu, filho meu, tomo a deitar-se. Porém Samuel ainda não conhecia ao Senhor. Ainda não tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel a terceira vez. E ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui. Porque tu me chamaste? Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem, que o Senhor chamava o menino. Por isso ele disse a Samuel: vai, deitar-te-á, de ser, que se te chamar dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor, pôs-se ali e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. Diz o Senhor a Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe dirão ambos os ouvidos, tinirão os ambos os ouvidos. Naquele mesmo dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado contra a sua casa. Começarei e acabarei, porque eu já lhe disse a saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo seus filhos insecláveis, não os repreendeu. Oremos ao Senhor. Espírito Santo, estamos aqui, Pai. Viemos aqui, Espírito Santo, ouvir a tua palavra. Eu te peço, Espírito Santo, faz mais uma vez. Eu te peço, Senhor, que eu diminua, mas que o Senhor cresça poderosamente nessa noite, como um leão da tribo de Judá, e o teu Espírito Santo fala poderosamente em nossos corações, quebrando todo o coração, toda a mente cauterizada, seja quebrado e anulado nessa noite, em nome de Jesus. Espírito Santo,
Como de costume eu te peço que é necessário que o pregador nessa noite diminua, mas o Senhor cresça poderosamente. Espírito Santo, eu te peço, como de costume, palavra de sabedoria, palavra do conhecimento. Usa-me a mim, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Podeis assentar, filho. A nossa diaconisa, irmã Luciana, veio hoje. Ela está ali trabalhando na posição. Deus abençoe grandemente esse casal lindo, maravilhoso. Diz assim, então, a palavra, o tema hoje é: você tem ouvido e obedecido a voz de Deus. Nos dias que estamos passando hoje, no momento em que estamos vivendo hoje, a minha pergunta para a igreja que está aqui nessa noite, e para você que está me assistindo ou vai me assistir: você tem ouvido e obedecido a palavra de Deus? Quem achou que fez calor hoje, dá um glória a Deus misturado com aleluia aí. O inferno é pior. O inferno é pior. Estamos aqui no texto que nós lemos. Estamos falando de um menino, Samuel. Vou falando um pouquinho quem era Samuel e quem era sua mãe. Samuel era filho de uma ex-mulher estéril. Seu nome chamava-se Ana, esposa de Eucana. Ana não poderia gerar, mas quem tem vida com Deus, quem ouve e obedece a Deus, até as impossibilidades se tornam possíveis. Ana, mesmo diante das adversidades da vida, Ana, mesmo diante da maldade, das afrontas de Penina, que a outra mulher de Eucana, que sempre afrontava, que sempre tirava sarro nela, que ela não poderia gerar, e ela sim gerava. Mesmo diante de tudo isso, mesmo ela não podendo ter um filho, Ana nunca deixou de buscar o Senhor no templo. Ana nunca deixou de buscar a presença do Senhor no templo. Todas as vezes Ana ia ao templo orar e clamar a Deus por um filho, mesmo que a maioria das vezes, na maioria das suas orações, Ana voltava triste, porque Deus não havia respondido, Deus não havia falado com ela. Porém, Ana continuava obediente, Ana continuava temendo em buscar a Deus e crendo que ela ia um dia alcançar o teu milagre. Eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, a tua perseverança é a chave do milagre. Você precisa perseverar em buscar o Senhor, mesmo quando você não queira, é necessário querer. E nós temos ouvido, ela tem ouvido e obedecido a Deus, parecendo que Deus havia em silêncio com ela. E a minha pergunta hoje, não querendo ser repetitivo, mas que fica gravado na tua mente, para você sair daqui perguntando a semana inteira para você. Que o Espírito Santo de Deus pergunte esta pergunta a semana inteira para você. Você tem ouvido e obedecido a voz de Deus? Um dos segredos, embora não deveria ser segredo para o cristão, não deveria ser segredo para ninguém, é que uma vida constante de oração vai fazer com que você tenha a vitória e pegue a vitória em sua mão. Olha a importância de estar em uma igreja congregando. Olha a importância de estar vivendo uma vida com a igreja, estar em comunhão com a igreja. Ana não apenas visitava a igreja, Ana fazia parte da igreja. Ela buscava o Senhor na igreja. Um certo dia ela disse para Deus: me dá um filho, Senhor. Me dá um filho que eu te devolvo. Me dá um filho, Senhor, que eu te devolvo ao templo, que eu te devolvo para a tua casa. Se Ana não persistisse indo para a igreja, ela não alcançaria a sua promessa. Se Ana não persistisse indo para a igreja, ela não alcançaria o seu filho. Na sua casa ela jamais iria alcançar a promessa, porque toda fé exige uma reação, toda nossa fé vai exigir uma reação do Senhor. Sabe, o que podemos aprender com isso? Que uma decisão que agrada o céu
te aproxima do milagre e faz você pegar o milagre nas mãos. Eu não sei o que você veio buscar hoje, mas eu quero declarar uma atitude sua. Nós vamos buscar a presença do Senhor. Você vai sair daqui com um milagre na sua mão. Tem mais uma coisa. Sabe o que Ana ofereceu a Deus? Ela ofereceu a mesma proporção do seu pedido. Ou seja, o nível de oferta foi o mesmo que ela quis receber. Ana falou: Deus, me dá um filho, e eu te vou ofertar o filho para o Senhor. Eu vou te devolver. Olha o nível de fé desta irmã. Ela ofertou para Deus o mesmo aquilo que ela pedia, mesmo sem ter, mesmo sem possuir. Ela declarou: Deus, se o Senhor me dá um filho, eu vou te devolver. Ana não apenas apresentou a Deus, mas ela devolveu para Deus. Ela falou que o seu filho nascesse, ia viver no templo. Por isso que é tão importante o quanto apresentar o filho para Deus. O tanto quanto é apresentar, o importante é apresentar o filho para Deus, é viver uma vida na qual a criança cresça, lendo a Bíblia em você, papai, em você, mamãe. Não é só um ato religioso de apresentar a criança aqui, porque a primeira Bíblia que a criança vai ler, papai e mamãe, é você. A primeira Bíblia que a criança vai crescer vendo é você. É o seu testemunho como marido, é o seu testemunho como esposa, é o seu testemunho como pai, é o seu testemunho como mãe, é o seu testemunho. Vai ser a primeira Bíblia que a criança vai ler. Olha a importância de apresentar, e você ser uma Bíblia viva, que a criança esteja lendo. No tratamento da esposa, como você tem tratado, como tem sido o seu compromisso como filho, como tem sido o seu compromisso. A criança precisa crescer lendo a Bíblia em nós. Como tem sido a sua oferta para Deus? Como tem sido a sua oferta? Eu não falo apenas de dinheiro. Como tem a sua oferta em dinheiro? Como tem sido a sua oferta com o seu tempo? Como tem sido a oferta para Deus com as suas habilidades de servir? Como tem sido a sua oferta para Deus com o seu serviço, com a obra de Deus, com a igreja local na qual você congrega? Como tem sido a sua oferta para Ele? Você tem ouvido e obedecido a voz de Deus? E assim foi Ana, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Para a honra e glória, meus filhos cresceram. Cezinha está crescendo. Mas todas as vezes que nós estamos conversando sobre casamento, o meu filho, a minha filha, meu filho já casou. Estive na casa dele terça-feira almoçando lá, foi uma benção, jantando. E todas as vezes que nós conversamos sobre o casamento, eles sempre falam: pai e mãe, eu quero que o meu casamento seja como o de vocês. Pai e mãe, eu quero que a minha esposa seja como a senhora, mãe. Pai, eu quero que meu marido seja como o seu. Porque para a honra e glória do Senhor, eles cresceram, lendo a Bíblia em nós. É muito importante, você, pai e mãe, seus filhos precisam ver a Bíblia em vocês. Infelizmente, então a Bíblia vai dizer que o pequeno Samuel começa a crescer. Ele crescia na casa do Senhor, ele crescia servindo ao Senhor perante o profeta Eli. Foi o que nós lemos no texto. Infelizmente, nós lemos também que a palavra e a manifestação de Deus era rara naquela época. Deixa aquela porta aberta, por favor, senão eu vou cozinhar aqui. A palavra era rara e a manifestação de Deus era rara naquela época. A voz de Deus chamava Samuel. A voz de Deus, no texto que nós lemos, chamava Samuel. Ei, eu tenho algo para dizer para você que está aqui, e você que está me assistindo, vai me assistir. A voz de Deus hoje está te chamando. A voz de Deus está te chamando hoje, para que você possa viver algo lindo e algo extraordinário nele. Algo lindo e extraordinário nele. Mas a minha pergunta é: você vai sair daqui ouvindo e obedecendo a voz de Deus? Deus não trabalha com quem sabe.
Deus não trabalha com quem sabe não, igreja. Não adianta você achar que sabe. Deus não trabalha com pessoas assim. Deus trabalha com quem quer fazer, com quem está disponível a fazer. Deus não trabalha com os melhores. Não, engano seu. Se você acha que toca bem, que canta bem, que serve bem, que prega bem, é engano seu. Deus não trabalha com os melhores. Deus usa os disponíveis. Será que há homens e mulheres aqui nessa noite disponíveis a querer servi-lo com o teu tempo e com os dons que Ele te deu? Será que há homens e mulheres aqui disponíveis a servir a sua obra, ao crescimento da sua obra? Naquele momento, no texto que nós lemos, Deus está mudando o sacerdócio. Deus está mudando o sacerdócio. Porque a pessoa certa para assumir, humanamente falando, deveria ser os filhos de Eli. Os filhos de Eli deveriam dar continuidade. Eles deveriam ser o sacerdote no lugar de Eli, quando ele viesse falecer, quando ele se aposentasse. Humanamente deveria ser os filhos, porque era descendente dele. Mas devido à negligência de Eli, na educação e na criação dos seus filhos, Deus não permitiu que os seus filhos assumissem o sacerdócio naquele tempo, no lugar de Eli. Deus não permitiu que os filhos de Eli, que deveriam assumissem por causa da negligência do pai. Sabe por que não permitiu? Vou te ler aqui como eram os filhos de Eli. Como que os filhos de Eli se comportavam. Eles eram da linhagem de fato, eram Ofni e Finéias. Eles eram sacerdócio. Por seus pais serem sacerdotes, eles também foram sacerdotes. Mas na vida prática diária, eles não eram verdadeiros filhos de Belial. Eles eram verdadeiros filhos de Belial. O que é isso, pastor? Eu vou dizer para você. O que significa? Ofni e Finéias eram ímpios, corruptos, inescrupulosos e sem valor algum, pois a Bíblia diz que os filhos de Belial geralmente eram aquelas pessoas que promoviam a idolatria, se envolviam com a imoralidade sexual, propagavam mentiras, eram filhos rebeldes, causavam rebeldia na igreja. Os filhos de Eli, Ofni e Finéias eram tudo isso e um pouco ainda mais. Sem dúvida, o grande problema de Ofni e Finéias era que eles não importavam com o Senhor. Eles não se preocupavam com o Senhor. Eles não se preocupavam com a obra do Senhor. Eles não se preocupavam com a casa do Senhor. Eles não se preocupavam. Eles não se importavam, não ligavam. Não se preocupavam com a presença do Senhor. Os filhos de Ofni e Finéias, sem dúvida, o grande problema de Ofni e Finéias é que eles não se importavam com o Senhor. Eles não tinham nenhum temor a Deus. Não tinham temor a Deus. Eles viviam como se tivesse a quem prestar contas. Viviam do jeito dele. Quem manda na minha vida sou eu. Eu faço o que quero. Eu sou o que eu sou. Vou fazer. Quem manda é eu. Era assim agia eles. Entenda uma coisa. A partir do momento que você elegeu Jesus como Senhor e Salvador na sua vida, quem deve comandar a tua vida é o manual. E se a tua vida está fora do padrão do manual, com certeza alguma coisa está errada. Com certeza você não está ouvindo e você não está obedecendo a Deus. Traga para a sua própria reflexão e avalie você a si mesmo hoje. Quem tem sido você? E o grande problema, eles não tinham temor nenhum a Deus. Viviam como se tivesse ninguém para prestar conta. Nos exercícios de sacerdote, eles foram extremamente corruptos. Eram homens corruptos. Eram filhos corruptos, dominados pela cobiça. Ofni e Finéias eram homens gananciosos. Os deus deles era o dinheiro. Eles roubaram até mesmo as ofertas do Senhor. Eles roubaram a oferta do templo. Olha que tipo de gente que eram os filhos de Eli. Chegaram ao ponto de roubarem até a oferta. Quando os sacrifícios eram oferta no tabernáculo. Ofni e Finéias
tomaram para si porção que não lhe pertenciam. Nem que para isso eles usavam a força, eles usavam a violência. O comportamento desses dois irmãos levou a população de Israel a desprezar a oferta. Levou a população de Israel a não dar valor na oferta. Infelizmente é o que acontece hoje, né? Muitos homens usam altares para arrancar a lã das ovelhas, mas não cuida da ovelha. Usa o altar para fazer coisas estrombosas, assustadoras. Hoje muitas pessoas se retêm o seu dízimo, se retém a oferta. Ei, não faça isso não, seja obediente ao Senhor. Você está diante de uma igreja séria e de um pastor muito temente a Deus. Você está ofertando na casa do Senhor, que é certeza que aqui você vai ser próspero. Não retenha, não retenha. E como se bastasse tudo isso, Ofni e Finéias, ainda sabe o que eles faziam? Eles se deitavam com mulheres que eram voluntárias em servir de alguma tarefa relacionada ao tabernáculo, à igreja. Eles deitavam com mulheres, faziam sexo ilícito. Esse tipo de prática, inclusive, se assemelha à prostituição cultural que era comum entre os cananeus. E o sacerdote Eli, o seu pai, o pai desses dois marmanjos, sabendo de tudo isso, não repreendeu os seus filhos. Eu já quero abrir um parente para você, pai e mãe. Não sejam omissos na educação dos seus filhos. Não seja omisso na educação dos seus filhos. Ele não zelou pelo aquilo que Deus havia entregado para ele. Ele não zelou, ele não se portou em cuidar com zelo, com maestria, os dons que Deus havia dado para ele. Ei, você precisa zelar por aquilo que Deus te entregou. Não abra mão por aquilo que Deus te entregou. Não permita que aquilo que Deus te entregou fique jogado em um canto de escanteio, não querendo fazer aquilo que Deus te entregou. Se Deus te entregou algo para fazer, faça por excelência para Ele. Não coloque de canto aquilo que Deus pediu para que você faça. E quantos homens e mulheres de Deus estão colocados de canto seu propósito, seu chamado, seu ministério, seu serviço, seus talentos, seus dons, de canto. Não faça aquilo que Deus te colocou em suas mãos para fazer de qualquer jeito. Faça por excelência. Faça por excelência. Ele não teve zelo por aquilo que recebeu do Senhor. E neste momento que nós lemos, acontece então uma mudança sacerdotal. Vai sair da linhagem de Eli e entra para Samuel. Samuel não era da família de Eli. E por causa de uma ruptura que essa família fez com os princípios celestiais, por causa de uma ruptura que eles fizeram em obediência a Deus, Deus arranca arranca toda a sua família de sacerdote. Eli foi o sacerdote que perdeu aquilo que Deus havia entregado na sua vida. Eli perdeu a comunhão com Deus. Porque a Bíblia diz, nós lemos, que a manifestação e a palavra de Deus era rara, não se manifestava. Olha que terrível. Eli perdeu a comunhão com Deus, trabalhando na obra de Deus, estando na casa de Deus, congregando com Deus. Agora imagina se um homem que estava na casa de Deus, sacerdócio de Deus, pregando a Deus, cuidando da obra de Deus, um homem que perdeu a comunhão com Deus, estando na casa de Deus. Imagina aqueles que não faz questão de estar no culto. Imagina aqueles que não faz questão de estar em comunhão com os irmãos. Será que verdadeiramente eles têm ouvido e obedecido a Deus? Não adianta, líderes, eu me incluo nisso também, nós cumprimos uma escala da igreja, e nós não cumprimos o nosso papel dentro da nossa casa.
Não adianta. Porque não é importante não é o que estamos fazendo, mas o que Ele é para nós e o que Ele representa para nós. Porque Ele fazia, mas a sua imprudência na educação dos filhos perdeu aquilo que Deus havia entregado para ele. Ele perdeu a comunhão com Deus, ele perdeu a visão espiritual, ele perdeu a visão familiar, ele perdeu a visão de discernir as coisas. Ele não conseguia mais discernir o que era certo, ele não conseguia mais discernir o que era errado. Cuidado, igreja, para você não perder a visão espiritual, que impeça de você discernir o que é certo e de você discernir o que é errado. Cuidado com a doutrina de hoje, não tem nada a ver, porque o nada a ver tem tirado muitos homens e mulheres da presença de Deus e vivendo uma vida como os filhos de Eli viviam, longe da comunhão e da presença de Deus. Eli foi um pai que perdeu a autoridade sobre os seus filhos, pois seus filhos faziam o que queriam. Eli, eu quero dizer para você nessa noite, pai e mãe, você tem a missão nessa terra, inegociável, que é de criar os seus filhos debaixo do temor da palavra de Deus. É inegociável, você precisa educar seus filhos debaixo do temor da palavra de Deus. Vocês precisam ensinar eles a amar a Deus sobre todas as coisas e querer viver realmente uma vida que agrada o Pai Celestial. E se você é mãe, pai que tem feito isso, o seu filho cresceu e foi dar um passeio lá fora, fica tranquilo. Nenhuma oração sua, nenhuma intercessão sua foi em vão. Deus vai trazer de volta, Deus vai trazer de volta, porque Ele não é um homem que imita, nem filho do homem que se arrependa. A alma dela não vai perecer no inferno. Antes de Jesus voltar, Deus vai restituir os seus filhos que estiverem longe da presença e do chamado dEle e do propósito dEle. Então não negocie a educação dos seus filhos. Vimos um sacerdote que perde a comunhão com Deus. Ei, aí você fala, pastor, o que o senhor está falando de Eli, que tem a ver? Ei, nós, a igreja do Senhor, somos os sacerdotes de Deus dessa terra. Nós, como igreja do Senhor, somos o sacerdócio estabelecido por Deus dessa terra. Você precisa ser o sacerdócio no seu lar, na sua casa. Nós, como igreja, precisamos ser o sacerdócio no nosso bairro, ou um bairro onde você representa. O que é errado, o que é certo. Nós não podemos nos comportar como o profeta Eli, fechar os nossos olhos para que o pecado tome conta e domine a vida dos seus filhos. A Bíblia diz que naquela época a palavra de Deus era rara. Ei, homem, mulher de Deus que estão aqui nessa noite, não permita que a palavra de Deus seja rara na sua vida. Não tem como. Não permita você ser alimentado apenas em um domingo por semana. Isso vai te causar desnutrição espiritual. E sem perceber, o seu comportamento você vai voltar a ser o mesmo que era quando você estava no mundo. Sem perceber, você vai perder o interesse de querer estar na casa do Senhor. Se torna um peso. Como um sacerdócio, ouvir Deus raramente. Não pode ser ocasional. Em apenas um culto na sua vida. Eu, você, nós precisamos ter comunhão com Deus todos os nossos dias. Todos os nossos dias precisamos ouvir a voz audível de Deus e dizer: ei, filho, aonde você está indo não está me agradando. Precisamos ter essa sensibilidade. Ei, filho, o que você está fazendo não está me agradando.
Precisamos anseiar a presença de Deus. Ela precisa ser a nossa maior satisfação. Ela precisa nos completar todos os dias. Ei, casamentos que estão aqui nessa noite. Ei, pessoas que vão casar, que estão aqui nessa noite. Se a presença do Senhor não for principal na vida de vocês, vocês estão começando errado. E você que está casado, coloca a presença de Deus como primordial na vida de vocês. No nome de Jesus, Ele precisa ser a nossa maior satisfação. Ela precisa nos completar todo dia. Se você não fizer isso, caso contrário, sabe o que vai acontecer? Os superfúgios, os atrativos deste mundo, vai te tirar você da comunhão com Deus. Como cristão, você, precisamos entender que vou devagar. Como cristão, eu e você, nós precisamos entender. Pode nos faltar tudo. Pode faltar amigo, pode faltar abraço, pode faltar fidelidade, pode faltar companheirismo, pode faltar dinheiro, pode faltar trabalho, mas não pode nos faltar a presença dEle. A presença dEle. A presença dEle. Porque se a presença dEle não estiver faltando, o que Ele te dá não é suficiente, Erlo. Porque se a presença dEle estiver nos faltando, o que temos não é suficiente. Ouvir Deus em um domingo por semana é muito pouco para um Deus de relacionamento. Chegou o tempo de nós, como igreja, sermos desesperados pela presença de Deus. Nós não podemos acostumar. Nós não podemos acostumar vir para o culto sem sentir a presença de Deus. Nós não podemos acostumar cantar louvores sem sentir a presença de Deus. Nós não podemos acostumar. Não se acostume a viver sem a presença de Deus. Oh Deus. Nós não podemos acostumar a fazer um devocional no seu quarto e você não sentir a presença de Deus, porque senão vira algo obrigatório. E a Bíblia diz, um texto que nós lemos, que Samuel ministrava perante o Senhor. Sabe quantos anos tinha Samuel? Os estudiosos dizem que Samuel tinha 12 anos, 13 anos, 12 ou 13 anos. Ele ministrava e ele crescia na presença de Deus. Sabe o que eu quero dizer para você que estão aqui nessa noite? Projeto de Deus cresce até mesmo escondido. Até mesmo escondido. Se você tem um projeto de Deus e for de Deus, vai crescer. Enquanto os filhos de Eli viviam uma vida do jeito deles, das vontades deles, totalmente voltados para o pecado, sem dar devido valor para o chamado e para o propósito de Deus, viviam totalmente homens carnais, gostava de festa, gostava de show, gostava de bagunça, gostava de estar em roda de escarnecedores, gostava de piadinha torta, gostava de sexo ilícito, gostava da maior show, vivia totalmente torto, homens carnais, que não valorizaram o propósito e o chamado de Deus. Mas na igreja, no templo, tinha um menino que crescia, e o projeto de Deus com ele crescia, e o projeto que Deus tinha com ele crescia. Ei, eu creio, esta igreja do Evangelho Quadrangular no Parque Avelino, ela é um projeto de Deus. Eu creio que nós vamos crescer muito, numericamente, vamos crescer muito espiritualmente, vamos crescer muito financeiramente, vamos crescer muito em líderes por excelência, em crescimento contínuo. Eu creio, porque eu creio que esta igreja é um projeto de Deus, porque projeto de Deus ele cresce, projeto de Deus cresce. Então Deus chama Samuel,
Mas Samuel não conhecia a voz de Deus, pois só conhece a voz de Deus quem tem intimidade com Deus. Eu te pergunto, você responde: você tem ouvido e obedecido a voz de Deus? Você tem conhecido e obedecido o que Deus tem falado com você? Ele foi 3 vezes ao profeta Eli, e o mesmo diz: não sou eu, mas se tu chamar, não sou eu que estou te chamando, mas te chamar novamente, diz assim: fala, que o teu servo ouve. Uau, aqui eu já vejo o que é temer ao chamado. Quando o Senhor tem chamado aqui nesta igreja e não quer fazer? Minha pergunta é: você tem ouvido e obedecido a voz de Deus? Não é hora e nem momento mais de nós sermos crentes mimados, pirrentos, frescurentos. É hora de sermos homens e mulheres servos de Deus. Porque se você escolheu para servir a Ele, o preço é árduo para servir a Ele. O chamado é árduo. Depois que Samuel ouviu e entendeu o que era a voz de Deus, ele nunca mais deixou de ouvir a voz de Deus. Eu não consigo entender. Eu também não posso procurar entender, porque se eu procurar entender eu vou ficar louco. Como pode homens e mulheres, ouvindo Deus chamar, me perdoe, dá licença, virar as costas para o chamado de Deus? Não consigo entender. No versículo 3 que nós acabamos de ler, do capítulo que lemos, a Bíblia diz que Samuel dormia no santuário do Senhor. Samuel dormia próximo da arca. A arca representa a presença de Deus. Se você estudar sobre o santuário, você vai descobrir que no santuário só poderia entrar quem era sacerdote. No santuário só poderia entrar de umas vestimentas especiais. No santuário não poderia entrar qualquer um. No santuário não poderia entrar de qualquer forma. No santuário não poderia entrar de qualquer jeito. No santuário não poderia entrar em pecado. Em santuário não poderia entrar. Mas ali estava um menino que dormia todas as noites naquele santuário. E não foi fulminado por Deus. Porque no santuário, naquela época, o sacerdote, estuda para você ver, hoje está fácil, a internet te dá tudo. Eu estudo, tudo que você precisar te dá. Essa informação tem quando eu participava da escola dominical. O santuário, o sacerdote para entrar lá, amarrava uma cordinha na perna dele. Amarrava uma corda. Porque se ele entrasse em pecado e fosse fulminado, pudesse puxar o corpo dele de volta. E aquele menino, sem ser sacerdote, dormia no santuário. Eu falei: meu Deus, como assim? Um menino de 13 anos. Um menino de 13 anos, Yara. 13 anos. 13 anos. Escolheu servir Deus. Não tem desculpa que a idade é nova para servir Deus. Não tem desculpa, meus adolescentes jovens, que não tem idade para recusar os convites deste mundo. Não tem desculpa para querer viver uma vida diferente, mesmo que seja perseguido lá fora, homens e mulheres de Deus. Não tem desculpa. Um menino de 13 anos dormia sempre ali, e Deus não o fulminou. Sabe por quê não fulminou? Deus entendeu a fome, a sede daquele menino. Deus entendeu, aquele menino tinha fome, tinha sede da minha presença. Um menino, ele não é sacerdote, mas ele tem fome, ele tem sede da minha presença. Se você tem ouvido, obedecido a Deus, você vai sair daqui nessa noite com fome, com sede da presença de Deus. Aí Deus veio assim falar: já que o adulto não quer fazer, vamos levantar os meninos. Já que adulto não quer fazer, já que adulto não quer se posicionar a fazer,
Já que adulto não quer ouvir, obedecer a minha voz, então eu vou falar com quem quer ouvir. Eu vou falar com quem está próximo de mim. E naquela época, quem estava mais próximo de Deus? O menino Samuel. O menino Samuel. Mais próximo, mais íntimo dele, era o menino Samuel. O menino, mesmo sem conhecer, tinha fome, tinha sede da presença de Deus, por ter ouvido e obedecido a Deus, a voz deste menino. Por ele ter ouvido e obedecido a voz de Deus. Sabe o que aconteceu com esse menino? Este menino, ele fluiu na vida dele, em que poucas pessoas naquela época conseguiu fluir. Este menino foi sacerdote. Este menino foi juiz. Este menino foi profeta. Você está vendo? Este menino teve as 3 classes que poderia ter acesso com Deus, porque naquela época só o rei, o sacerdote e o profeta poderiam falar com Deus. Olha só a importância de ouvir e obedecer a voz de Deus. O véu se rasgou. Hoje você tem intimidade com Deus, você e Ele. Até trabalhando, Ele fala com você. Ele é livre acesso, o véu se rasgou. E muitos não têm ouvido, não têm dado ouvido e nem têm querer obedecer. Sabe, o Espírito Santo falou muito forte no meu coração, quero dividir com você. É tempo de nós sermos mais próximos de Deus. É tempo de nós sermos mais próximos da ter sede da presença de Deus. Porque quanto mais perto, mais sensíveis seremos à sua voz, ao seu chamado. E não seremos paralisados com a distração deste mundo. Olha, a pessoa está próxima de você. Deus quer proximidade. Deus quer intimidade. Você está afim? Porque quando tiver proximidade, intimidade, o pecado é mais saboroso do que a presença dele. Eu creio, igreja, para me encerrar, Deus vai fazer uma linda obra na sua casa. Deus vai fazer uma linda obra na sua família. Deus vai fazer uma linda obra no seu bairro. Deus vai fazer uma linda obra na sua igreja. Deus quer fazer, Deus pode fazer, mas vai depender da sua disponibilidade, de ouvir e obedecer a voz de Deus para servi-lo. Quero concluir, que Deus me deu uma sabedoria para fazer uma frase, que as 2 células que estão mais funcionando nesta igreja, são as 2 células de juniores e adolescentes. Quero concluir juntando os dois nomes das 2 células. Que eu, você, nós, possamos sair daqui nessa noite, como os filhos das promessas, gerando uma geração de Samuel, comprometido com a presença de Deus, acima de tudo. Vou repetir, que possamos sair daqui, nesta noite, como filhos da promessa, gerando uma geração de Samuel, comprometido com Deus, acima de tudo. Que Deus vai fazer, em nome de Jesus. Deus está aqui nessa noite chamando o teu nome. Naquela época, foi Samuel. Hoje, Deus te trouxe aqui. E você que vai estar me assistindo, vai me assistir. Para Deus chamar o seu nome. E Deus já tem chamado alguns nomes aqui. Meu Deus, eu estou derretendo aqui. Por isso que é bom malhar, viu, Luiz? Mas é a vida toda, viu? Depois que fica velho e não malha mais, aqui que fica. A vida toda tem que cuidar. Aleluia. Deus vai fazer, em nome de Jesus. Perdi o raciocínio, mas voltando ao raciocínio. Eu creio, Deus está chamando alguns nomes aqui já. E há tempo. Há tempo Deus está chamando alguns nomes aqui. Mas mesmo assim, nós continuamos falando. Igual Samuel que não conhecia.
Sou eu? É comigo, Senhor? É comigo, Senhor? É comigo, Senhor? Está na hora de levantar verdadeiramente filhos da promessa neste lugar, com desejo de fazer geração de Samuel, pessoas igualzinhas a você, apaixonado por Jesus. Estamos terminando o ano está acabando, falta 4 meses. Você teve 8 meses. A minha pergunta é: você tem gerado alguém igual você? Ou você anda muito ocupado com seus afazeres? Como os filhos de Eli, muito ocupado, com muito desejo de querer fazer o que agradava a eles, e não a obra de Deus. Que possamos ser verdadeiramente Samuéis do dia de hoje. Se você pode se colocar sobre os seus pés, com seus olhos fechados. Você que está me assistindo, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família. Entenda, Deus quer levantar você como Samuel dos dias de hoje.